Fala aí, turma, no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês como que eu começaria a investir se eu tivesse começando a investir hoje, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui hoje 3 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e que talvez eu nunca precise vender por conta da qualidade dos ativos, por conta dos dividendos que eles pagam. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, só que antes só queria te pedir uma coisa, que você se inscrevesse aqui, por favor. A gente acabou de passar a marca de 1.200 inscritos, então me ajuda aí com a sua inscrição e bora pro vídeo. Bom, galera, então eu separei para mostrar aqui para vocês 3 fundos imobiliários que estão hoje na minha carteira, que eu invisto desde que eu comecei a investir há 3 anos atrás, mais ou menos, e que talvez eu nunca precise vender por conta da qualidade dos ativos, da gestora, dos dividendos que eles vêm pagando, né, que vão continuar pagando aí, provavelmente. E o primeiro FII, galera, que eu separei para mostrar para vocês aqui hoje é o ALZR11. Eu separei para a gente ver aqui, ó, no próprio site, pessoal, do ALZR11, ele mostra que ele foi criado desde janeiro de 2018, ou seja, já está pelo menos há 7 anos aí no mercado, galera, e de lá para cá tem sido um ótimo fundo imobiliário, pelo menos na minha visão, e nos vídeos que eu assisto também, na opinião que eu pego aí dos gestores, das casas de análises. Olha só os números, galera, do ALZR11. Aqui no Clube FII a gente pode ver, pessoal, que ele é um fundo imobiliário do segmento híbrido, e eu vou mostrar para vocês certinho no que ele investe. Hoje, galera, ele está com preço sobre o valor patrimonial de 0,96. Ou seja, quando a gente vai ver aqui na parte de baixo, ó, a cota dele deveria valer, a cota dele, tudo que ele tem, todo o valor patrimonial que ele tem, deveria valer, galera, R$10,42. E está sendo negociado hoje na bolsa a R$10,05. Ou seja, tá com leve desconto aqui, por isso que ele tá com PVP de 0,96. E quando a gente vai ver, galera, os outros números, olha que interessante. Hoje ele tem mais de 153 mil cotistas, ou seja, mais de 150 mil pessoas investem no ALZR11. Ele tem, galera, uma representação no IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, de quase 1%, é bastante coisa. E ele tem uma liquidez muito grande aqui, além de um valor patrimonial muito alto aqui, mais de 1,2 bilhão de reais, pessoal, é muita coisa. E aí, galera, quando a gente vai ver a vacância, que é a taxa ali de ocupação, olha que interessante. Hoje o ALZR11 não tem vacância, e isso é muito legal. Quer dizer que todos os imóveis que ele tem para alugar estão alugados, ou seja, ele está conseguindo gerar receita ali, gerar dividendo para o cotista com todos os imóveis dele. E isso é muito interessante, porque quando o FII, galera, tem uma vacância muito alta, quer dizer que é dinheiro parado, é imóvel que está ali que o fundo não consegue alugar, e o dinheiro então fica parado porque ele não consegue o rendimento ali, o aluguel, para distribuir para o cotista. E aí, falando já em dividendos, quando a gente vai ver o dividendo do ALZR11, ele está pagando aqui mais ou menos 8 centavos ali por cota por mês, o que dá um dividend yield nos últimos 12 meses de quase 10%, isento de imposto de renda, pessoal. Lembrando que os dividendos dos FIIs são isentos para pessoas físicas, né? Isentos de imposto de renda. E aí, galera, olha que interessante que eu separei aqui uma matéria. O ALZR11 recentemente anunciou um desdobramento de cotas. O que quer dizer isso? Antigamente, há uns meses atrás, eu até separei um gráfico para a gente ver, ele era negociado ali, galera, na faixa dos R$100. Então, uma cota do ALZR11 para você comprar, você tinha que pagar R$100. E aí, galera, teve esse desdobramento, e hoje uma cota do ALZR11, como a gente pode ver aqui no gráfico, tá custando mais ou menos R$10. Não quer dizer, galera, que ele caiu. A gente pode ver no gráfico aqui que ele tem uma queda aqui de R$100 para R$10, mas não quer dizer que ele caiu na bolsa de valores. Quer dizer que teve um desdobramento de cotas, e cada cota que o cotista tinha, ele ganhou 10. Então, por exemplo, eu já invisto no ALZR11 há muito tempo. Cada cota que eu tinha do ALZR11, que eu paguei R$100, eu ganhei mais 9 cotas. Então, uma cota que eu tinha viraram 10, ou seja, eu não perdi nada ali de valor, não tive desvalorização com a cota. O que aconteceu foi simplesmente que eu recebi mais 9 cotas para cada cota que eu tinha. Então, se eu tinha uma, hoje em dia eu tenho 10 ao valor de R$10,
E isso, galera, é muito bom porque mais pessoas conseguem investir. Porque às vezes a pessoa só tem R$ 10 para investir, ela não conseguia comprar a cota do ALSR11 porque custava R$ 100. E hoje em dia, com R$ 10, você já consegue comprar uma cota, então, do ALSR11. Quando a gente abre, galera, o relatório do ALSR11, né, o relatório gerencial que todo mês ali o fundo disponibiliza, é obrigado, né, por lei, a gente pode ver quais são os inquilinos, quais são os imóveis, quais são os tipos de imóveis que ele tem. E olha que interessante que eu separei para a gente ver aqui junto. Hoje, galera, o ALSR11 ele tem tanto edifício comercial, como galpão logístico, como imóvel também alugado para data center. E quando a gente vai ver aqui, pessoal, a parte dos inquilinos, olha o tanto de inquilino aqui, galera, que o ALSR tem. Ele tem aqui, então, o Mercado Livre como inquilino, a DuPont, a Bauducco, a BRF, a Globo, o Açaí, a Dasa, a Atento, que é outra empresa grande aí do Brasil. Então, a gente pode ver, galera, que ele tem muito inquilino e o maior inquilino dele representa só 13% da receita dele, ou seja, a carteira do ALSR11 é muito diversificada. Quando a gente vai ver então aqui a parte da localização dos imóveis, olha que interessante, a maior parte, claro, está em São Paulo, tanto na Grande São Paulo como no estado de São Paulo, mas ele também tem uma parte no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Quando a gente vai ver aqui a parte dos segmentos, a maior parte está alugada aqui para o segmento de alimentos e bebidas, mas também tem educação, varejo, medicina, data center, como eu falei, comunicações, que no caso aqui é a Rede Globo, e na parte aqui dos contratos, pessoal, que é muito importante, a gente tem que ver ali, pessoal, quanto que vai vencer esses contratos, né? Porque não adianta o fundo ter um monte de inquilino, mas se os contratos vencem daqui a um ano, quer dizer que daqui a um ano todos os imóveis vão ficar vagos, né? Mas no caso do ALSR11 não, porque a média aqui de contratos dos imóveis, pessoal, é de quase 10 anos, ou seja, os contratos vão vencer em média daqui a 10 anos. Então daqui a 10 anos o fundo pode ou pegar esse inquilino e renovar o contrato, ou pegar esse imóvel que vai ficar vago e realocar, né? Realugar para outros inquilinos. E aí, galera, continuando aqui, o segundo fundo imobiliário que eu começaria a investir hoje, se eu tivesse começando hoje, né? Mas está na minha carteira já há muito tempo, é o HGLG11, que é outro fundo imobiliário aí de tijolo, só que do segmento de logística. Eu separei para a gente ver aqui os números, galera, ó. Hoje ele está com PVP, então, de 0,98. Quando a gente vai ver aqui embaixo, ó, a cota dele deveria valer R$162,74 e está sendo negociada hoje, então, a 160, tá com esse leve desconto ali de 2%. Quando a gente vai ver aqui, ó, ele tem mais de 500 mil de pessoas investindo nele, mais de 500 mil de cotistas, é muita gente que investe no HGLG11, tem uma liquidez muito grande e tem um valor patrimonial absurdo também, de mais de 5 bilhões de reais. E quando a gente vai ver então aqui a parte dos dividendos, ele está pagando hoje mais ou menos R$1,10 por cota, o que dá um dividendo anualizado de quase 9%, é muita coisa também. E na parte da vacância, ele está com uma vacância aqui muito baixa, pessoal, de 6,6%, o que eu acho que está bem controlada, porque quando a gente vai ver o relatório gerencial do HGLG11, a gente pode ver aqui, galera, ó, esses são tipos de imóveis que ele tem, né, são galpões logísticos aí, que ele aluga tanto para o e-commerce. E quando a gente vai ver aqui a parte dos locatários, tem empresas de e-commerce, mas também tem outras empresas. Então tá aqui, ó, por exemplo, ó, 13% da exposição por locatário tá alugada para o Mercado Livre, mas também tem uma grande parte alugada aqui para Volkswagen, para Electrolux, Leroy Merlin. Então, assim, são empresas, pessoal, muito grandes que alugam esses galpões do HGLG11 e elas guardam ali os seus produtos. No caso aqui da Volkswagen, tem as suas fábricas, os seus carros. Então, são empresas, galera, muito grandes que dificilmente, pelo menos a gente acha, né, que vai dar problema. Se bem que a gente sempre lembra do caso da Americanas, que era uma empresa muito grande e que deu aquele puta problema lá com 40 bilhões aí de dívidas. E na parte aqui dos vencimentos do contrato, a gente pode ver, galera, que a maioria aqui dos contratos do HGLG11 vencem depois de 2029, ou seja, até lá os contratos aqui, os aluguéis estão garantidos, né? E aí, pessoal, o terceiro fundo imobiliário que eu começaria a comprar hoje, se eu tivesse começando a investir, é o KNCR11, que é um fundo imobiliário de papel, galera, um fundo imobiliário diferente dos outros dois que eu mostrei para vocês, porque é o fundo imobiliário que investe ali em CRI,
que é dívidas do setor imobiliário. É um pouquinho mais arriscado, mas olha que interessante. Ele foi considerado aqui, galera, o fundo imobiliário, o melhor fundo imobiliário do mercado aí, nessa premiação Outliers do Infomoney. E quando a gente vai ver, pessoal, umas análises das casas aí, das corretoras, olha que interessante também. A XP, pessoal, tá falando que a gestão do KNCR11 é uma gestão experiente e a carteira dele é uma carteira de baixo risco. Então a XP aqui, que é uma grande corretora, tá recomendando o KNCR11. Quando a gente vai ver os números do KNCR11, eu separei para a gente ver aqui, ó, ele tá com PVP hoje de 1,02, ou seja, diferentemente dos outros dois FIIs, ele tá caro, ele tá sendo negociado acima do que ele realmente vale, pelo que tá aqui, né? A gente pode ver que a cota dele vale 101,74, ele tá custando hoje 104,06. Por que, pessoal, eu acho que ele tá caro? Porque ele é um fundo imobiliário bom e geralmente coisa boa é coisa cara mesmo. E a gente pode ver aqui, pessoal, que ele tem hoje mais de 400 mil cotistas, é muita gente também, e um valor patrimonial de 7,7 bilhões de reais, é muito dinheiro. Já na parte aqui dos dividendos, galera, a gente pode ver que ele pagou nesse mês agora de maio 1,16 reais por cota, né, para cada cota que o cotista tem, e ele tá com um dividend yield muito bom, de quase 12% também nos últimos 12 meses, lembrando que é isento do imposto de renda. E olha que interessante, galera, se você tivesse investido no KNCR11 R$1.000 há 5 anos, hoje você teria aqui quase R$2.000, e a gente pode ver nesse gráfico aqui, pessoal, que o KNCR11 rendeu muito mais que o CDI e que o IFIX no período. Então, nesses últimos 2 anos, o KNCR11 rendeu 83%, o CDI rendeu 53% e o IFIX rendeu só 26%. E aí, galera, no gráfico aqui a gente pode ver que o KNCR11 no último ano, aliás, desde o começo de 2025, ele já valorizou quase 3% aí, ele subiu bastante de uns meses para cá, com essa recuperação do IFIX e também dos fundos imobiliários. Hoje o KNCR11 está na minha carteira, aliás, está na minha carteira já há muitos anos, paga bons dividendos. Tem até um vídeo falando só sobre o KNCR11, vou colocar ele aqui no card na descrição também. É um FII, galera, que eu pretendo aí nunca vender, porque é um ótimo fundo imobiliário, como a gente viu, ele ganhou o prêmio como o melhor FII de papel aí do mercado. Então esse, galera, foram os FIIs que estão na minha carteira e que eu começaria a investir hoje se eu estivesse começando. Lembrando, pessoal, que nada aqui é recomendação, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, mas essa é apenas a minha opinião. Se você gostou do vídeo, galera, se inscreve aqui no canal, comenta também para eu saber. Valeu por hoje e até o próximo vídeo.